Muito boa noite, bem-vindo a este Marisa. espaço em que analisamos os casos de justiça que marcam. Bastantes, E hoje não é? temos muito que abordar. Vamos começar por este caso do gangue, o chamado gangue do Rolex, e este assalto em plena luz do dia, foi à hora do almoço, ontem aconteceu em Lisboa. E temos esta vítima que foi assaltada, que foi ameaçada com uma arma de fogo, teve a coragem de perseguir os assaltantes. Depois houve este acidente com o carro em que seguia a abalroar a moto e este desfecho de um dos suspeitos a morrer. O que é que pode acontecer a este homem que enfrentou os assaltantes? Bem, eu confesso, quando vinha para aqui agora, estava a pensar se me acontecesse o mesmo, o que é que eu faria? Acho que todos nós agora pensamos o mesmo. Nisso. Estamos todos a pensar o que é que eu faço se alguém chegar aqui e me apontar uma arma, me obrigar a parar e a dar-lhe um relógio ou o que quer que seja. Não faço nada ou faço o que este senhor eventualmente fez? Sendo que ele tem uma primeira reação aparentemente passiva em que deixa entre aspas, que lhe levem os bens, o relógio e o tal fio. Porque lhe apontam uma arma Porque de lhe fogo. apontam uma arma de fogo e, naturalmente, com uma arma de fogo é preciso ter cuidado, mas depois não fica quieto e vai atrás e reage e tenta, no fundo, recuperar os bens, aproveitando que tem um carro contra uma moto. Mas, primeiro, eu acho que é interessante, no mau sentido, pensar que isto faz lembrar o que nós ouvimos falar no Brasil, por exemplo. Este tipo de assaltos, este tipo de violência. Nós não estamos habituados, felizmente, a ter pessoas que, de repente, numa moto, aparecem, rodeiam-nos e tentam assaltar-nos. Tivemos há uns tempos aquela situação do carjacking, já foi há uns anos, felizmente parou. Agora, com estas, confesso que ficamos preocupados. Eu, se estivesse no lugar daquele senhor, sinceramente, também não sei o que é que faria. Mas, de qualquer forma... Mas a questão é que este senhor fez. E agora o que as pessoas querem saber é o que é que lhe pode ser apontado. Eu acho que, neste momento, há duas situações possíveis. Uma é a legítima defesa, porque alguém que é assaltado e tenta recuperar o bem, poder-se-á levantar a hipótese de haver uma legítima defesa. Enquadra-se aqui. No Poderá chegar, sendo que falta uma coisa que nós dizemos que é a atualidade, porque já lhe tiraram o bem e, em princípio, poderá não cair aqui. Depois, Mas do que é que este homem que enfrentou os assaltantes não se livra? Eu diria que um processo de crime ele vai ter sempre. Não se vai livrar do incómodo de ir a tribunal e responder por se ter defendido e ter reagido. Por qualquer forma, matar, entre aspas, alguém é algo que, em princípio, será sempre excessivo face ao que lhe foi feito. Bom, mas não teria sido essa a intenção Como é óbvio, da pessoa. mas de qualquer forma, e agora pegando na sua pergunta, ele poderá ir de um excesso de legítima defesa até um homicídio por negligência. Por dolo, parece-me que nunca será. Dolo no sentido de querer matar. No fundo, a diferença entre a negligência e o dolo é a vontade. Querer ou não querer matar é o que está aqui em causa. Querer matar não me parece que fosse o caso. Agora, homicídio por negligência, no sentido de que poderia acontecer aquilo que veio a acontecer, poderemos lá chegar. Poderá, inclusivamente, haver uma pena suspensa ou até uma pena de prisão efetiva, dependendo das circunstâncias que vierem a ser apuradas. No pior dos cenários, se ficasse provado que foi homicídio por negligência, eu diria que pode ir seria a até multa 3 anos. 3 anos de prisão. Até 3 anos de prisão. Portanto, alguém que se defende poderá ter este problema. Há um problema que ele não se livra, que é o processo de crime, e aí, infelizmente ou felizmente, ele terá que responder e terá que apresentar a sua defesa. Agora, o que é importante as pessoas perceberem é que, quando nós estamos numa situação destas, temos dois problemas. Virar-nos contra uma arma é muito arriscado. Porque não sabe o desfecho. Porque não sabe o desfecho nem o que nos vai acontecer. E a outra é esta. Em segundo lugar, a outra é esta. É o que é que pode acontecer. É o que é que nos pode vir a acontecer, se é melhor deixarmos ir o bem ou se tentar, de alguma forma, reagir e defender a nossa propriedade sobre as coisas. O cenário da Ordem dos Advogados não tem resposta para isso, porque estamos aqui a falar de uma consequência que pode ir até 3 anos de prisão até porque efetiva. é irracional. Ninguém controla a nossa reação numa situação destas, que é uma situação de extremos. Ninguém sabe como vai reagir quando puxado a um limite. Quando colocado racionalmente, eu diria situação, que mais vale deixar ir os anéis e ficar com os dedos, no fundo. Agora, ninguém sabe como fica, porque, repare, nós vemos no trânsito atualmente as pessoas por nada quase que se querem matar. Eu diria, se houver uma situação destas, eu diria que as pessoas no estado em que estão atualmente, tudo pode acontecer. Podem ficar calmas, que eu diria que, à primeira vista, é o mais racional e o que dá menos chatice, porque, no fundo, não vão ter processo de crime no futuro, porque não se vão, no fundo, tentar recuperar os bens e criar aqui uma situação de conflito que pode levar ao desfecho, que infelizmente vai acontecer. O que é que nós temos que avançar a falar de outros temas, mas o que é que a sua experiência lhe diz que deverá acontecer neste caso? Eu acho que devemos ir para o homicídio por negligência. Acho que é aí que devemos cair, porque, de facto,
Não é, a situação diferente seria se, no momento em que ele é atacado, reagisse logo. Aí já haveria uma legítima defesa e já haveria um excesso de legítima defesa. Depois discutir-se-ia a moldura Mas penal. o facto de, depois de ter sido roubado, No fundo, ir atrás, é uma aqui, espécie já de uma vingança. É uma espécie de premeditação. vingança. Não há premeditação, mas é vingança. No fundo, já não há uma agressão atual. Que uma agressão atual é o quê? A Marisa aponta-me uma pistola e eu reajo imediatamente. Outra coisa é a Marisa aponta-me uma pistola, vai-se embora, depois vou atrás de si e dou-lhe um tiro. Já não há legítima defesa. Percebe? É a mesma coisa. E aqui o problema que ele tem de enfrentar não é um homicídio doloso, alguém quer matar, não, mas é alguém que quer recuperar os seus bens e que acaba por matar. Bom, vamos falar também dos riscos do TikTok. Esta plataforma que é tão usada sobretudo pelas gerações mais jovens, porque há muitos desafios que são lançados, desafios, diria eu, sem nexo, muito perigosos. Que reação é que lhe merece esta situação que nós estamos a assistir? Eu trouxe este tema precisamente pelo que aconteceu em Inglaterra e por outras coisas que têm vindo a acontecer na rede, em que as pessoas fazem os desafios mais idiotas para ter visualizações, para ter likes, como se para aumentar o número de seguidores. Para aumentar o número de seguidores. É um pouco estranho, nós estamos a chegar a uma situação em que as pessoas tomam paracetamol, por exemplo, para terem likes e views numa qualquer rede social, ainda que venham morrer. As pessoas fazem cirurgias estéticas para ficarem melhor nas redes. Agora, pelos vistos, filmam-se em contramão, ainda que morram a seguir, mas já tiveram muitas visualizações, portanto... Mas eu trouxe isto mais para pensarmos não só na forma como a sociedade reage perante as redes sociais, mas, no fundo, o que é que as plataformas fazem? O que é que as plataformas estão a fazer? Porquê é que as plataformas não são responsabilizadas? Diria que neste momento nada é a resposta. É muito difícil e não tem acontecido. Eu acho que nós temos que começar a responsabilizar as plataformas. Porquê? Porque são as plataformas que divulgam vídeos a matar pessoas, a andar em contramão, correndo o risco de matar outras pessoas ou de até se matarem. Portanto, as plataformas têm que ser responsabilizadas, não vejo outra forma, porque senão isto não vai parar. O algoritmo não é uma coisa, é aleatório, não é controlado diretamente, mas é programado pelas plataformas. Portanto, a sua responsabilização, parece-me, é a única forma de parar isto, porque senão vamos continuar a ter pessoas. Como é que é possível nós estamos a fazer uma divulgação massiva de condução em contramão numa estrada, como se fosse um ato heroico, e a dar visualizações? Há aqui um caminho por fazer. É um caminho para a fazer, mas aí o direito tem que plataformas. entrar, na minha opinião. Tem que entrar e tem que mudar. E tem que mudar, obviamente. Vamos falar deste caso que também marcou esta semana, tem a ver com o atropelamento em Ouro, Albufeira. 16 pessoas ficaram feridas, algumas delas de nacionalidade estrangeira. Este é um caso isolado. O presidente da Câmara de Albufeira diz isso mesmo e que tinham sido tomadas várias medidas de segurança, nomeadamente reforço policial, barreiras para não passarem carros à noite naquela rua específica, mas isto deve obrigar-nos a uma reflexão sobre condições de segurança. Nomeadamente na noite de Albufeira. Todos que conhecem a Oura e a Albufeira, aquela zona, sabem perfeitamente o que lá se passa. Não é surpresa para ninguém. O que se passa aqui e o que aconteceu aqui, segundo o que eu consegui apurar, é que, apesar de haver lá uma equipa de intervenção rápida, naturalmente eles não conseguem parar um carro. Portanto, o que terá falhado, eventualmente, mas isso terá que ser apurado, não havia daquelas barreiras amovíveis que impedem que o carro... Como quando aconteceram os atentados na Europa, que nós começámos a ver blocos de cimento que eram colocados em determinadas ruas. Dos mercados de Natal. Exatamente. Portanto, o que eu questiono havia policiamento, pelo que me disseram, o que é normal naquela zona. A questão é que as barreiras que estariam colocadas seriam aquelas amovíveis. Não sei se poderia colocar-se as outras de cimento, mas se calhar valeria a pena pensar, considerando a quantidade de gente que está naquela rua às noites de verão. E aí eu creio que é o que falhou eventualmente, mas isso naturalmente as autoridades terão que verificar. Mas o que é importante pensar é, quando há aglomerados de pessoas, nós temos que ter cuidado e tentar evitar este tipo de situações. Mas é muito difícil porque os malucos podem aparecer em qualquer sítio. Não é? Haverá mais casos e muito mais para analisar, mas terá que ficar para a próxima semana. Muito obrigado, Muito obrigada mais uma vez pela presença no Jornal da Noite. Boa noite, obrigado. Até para a semana.